Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte desta obra, que fala dos exemplos, no capítulo 6, que está tratando do testemunho de criminosos arrependidos. Hoje vamos para o caso do espírito Lemaire. E Kardec nos primeiro faz uma pequenina introdução dizendo que ele foi condenado à pena de morte pelo Superior Tribunal de Justiça Criminal do Aisne, ou seja, da região do Aisne. Não conheço, mas na França, muito provavelmente. Executado no dia 31 de dezembro, no último dia, só hoje aqui, né? Aquele dia, no último dia do ano ainda se executavam pessoas. 31 de dezembro de 1857, foi evocado um mês depois, no dia 29 de janeiro, mais ou menos um mês depois, 29 de janeiro de 1858. Então, dá-se primeiramente a evocação, ele é chamado e ele responde: estou aqui. 2. Que sentimentos experimentais diante de nós? Resposta: a vergonha. 3. Conservastes o vosso conhecimento até o último momento? Sim. 4. Imediatamente após a vossa execução, tivestes conhecimento da vossa nova existência? Ou seja, ele se reconheceu desencarnado? Resposta: estava mergulhado numa perturbação imensa da qual ainda não saí. Senti uma imensa dor e pareceu-me que meu coração a sofria, essa dor. Vi rolar não sei o que ao pé do patíbulo, a cabeça dele. Vi sangue correr e a minha dor com isso não se tornou senão mais pungente. Era uma dor puramente física, comparada à que seria causada por uma grande ferida pela amputação de um membro, por exemplo. Não, perdão. A pergunta é: era uma dor puramente física, análoga à que seria causada por uma grande ferida pela amputação de um membro, por exemplo? Pergunta Kardec. Resposta: não. Figurai-vos um remorso, uma grande dor moral. A dor não era física, era moral. E a dor moral dói muito. Então ele estava o quê? Com remorso. Estava arrependido. Pergunta: quando começastes a sentir essa dor? Resposta: desde o momento que eu estou livre. Então, é como o outro espírito, não é? Ele sentiu o remorso, o peso do erro, depois da execução, quando estava desligado dos laços da matéria, já podendo intuir, ouvir, como disse o outro espírito, não é? O Verger, a voz da consciência, do erro que tinha cometido. Verger, lembremos que ele não ficou nada arrependido, apenas se arrependeu quando adentrou no mundo espiritual. E aqui também essa dor apenas alcançou o espírito Lemaire após a sua execução, essa dor moral. 5. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo seu corpo ou pelo seu espírito? Resposta: a dor moral estava no meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito separado dela se ressentia ainda. O espírito estava separado da dor física, mas ainda estava ressentido, não é? Então, até ser desligado totalmente, não é? Mesmo assim, as impressões que ele... Deve ser um momento de muito terror, não é? Estar diante de alguém com um machado para
cortar o pescoço. 6. Tivestes o vosso corpo mutilado? Resposta. Vi não sei o que. Vi não sei o que informe que parecia me terem tirado. Entretanto, ainda me senti inteiro, era eu mesmo. Quer dizer, ele viu não sei o que, como se tivesse tirado alguma parte dele. No entanto, ele se sentia inteiro, era eu mesmo. Pergunta: que impressão essa visão produziu em vós? Resposta: sentia muito a minha dor. Estava perdido nela. De novo, a dor moral. 6. Tivesse 6. Ah, não, é o 7 agora. Pergunta: é verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? Resposta: o espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o enlaçam, menos pronta é a separação. Ou seja, ainda há algum tipo, não é, de ligação fluídica ali por um tempinho. 8. É interessante que ele tinha um conhecimento, não é? Para alguém que estava morto há um mês. Era espírita? Não se sabe. Mas é estranho como ele sabe essas coisas. Já realizou tudo em um mês no mundo espiritual? É o que dá a entender. 8. Diz-se haver notado no rosto de certos supliciados, quer dizer, pergunta Kardec, que existe reportes de que no rosto de certos supliciados foi notada a expressão da cólera e movimentos como se quisesse falar, depois de ter a cabeça cortada. É o efeito de uma contração nervosa ou de um ato de vontade? Resposta: à vontade. Não foi uma contração nervosa. Não é uma contração nervosa que faz, muitas vezes, a cabeça caída se contrair. Ainda de novo, né? Ainda está muito ligado fluidicamente, não é? E ele diz à vontade, porque o espírito ainda não se retirou. Uma coisa interessante, estou a lembrar, que os índios americanos, quando eles matavam os homens brancos, muitas vezes, eles cortavam a cabeça e colocavam separada do corpo. Minto. Não, quando os homens brancos matavam os índios. E separavam para que eles ficassem desnorteados. Interessante isso, não é? Dentro da mesma... Né, se o espírito quisesse sair para perseguir alguma coisa assim, ele ficaria ali desnorteado, tendo a sua cabeça afastada do corpo. Lenda, se não, interessante apenas. 9. Qual foi o primeiro sentimento que experimentastes entrando na vossa nova existência? Resposta: quando ele então desencarnou, qual foi o primeiro sentimento que ele teve quando entrou imediatamente, não é, no mundo espiritual? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, do qual ignorava a causa. 10. Teria sido o fato de ter assassinado alguém? 10. Reuniste-vos aos vossos cúmplices, reuniste-vos aos vossos cúmplices, executados no mesmo tempo que vós? Então, ele não foi executado sozinho. Foi executado com outras pessoas. Resposta: para a nossa infelicidade, a nossa visão é um suplício contínuo. Cada um de nós censura ao outro o seu crime. 11. Reencontrastes as vossas vítimas? Resposta: eu as vejo. Elas são infelizes. Seu olhar me persegue. Sinto que mergulha até o fundo de meu ser. Em vão quero fugir-lhe.
Pergunta: que sentimentos experimentais diante dessa visão das vítimas? Resposta: a vergonha e o remorso. Eu as elevei com minhas próprias mãos, né, pelo pescoço, e as odeio ainda. Pergunta: que sentem elas diante de vós, vendo-vos? Resposta: a piedade. Olha só, as vítimas que o veem transmitem a ele piedade. Não raiva, ódio, nada disso. Desejo de vingança, não. Piedade. Com licença. 12, pergunta Kardec. Elas têm ódio e sentimento de vingança? Resposta: não. Seus votos chamam sobre mim a expiação. Então, o que eles desejam? Que ele reencarne e repare o mal que fez. Não sabereis sentir que horrível suplício é tudo dever a quem se odeia. Quer dizer, ele continuava odiando aqueles que ele matou, embora eles tivessem piedade por ele. Não sabereis sentir que horrível suplício é tudo dever a quem se odeia. 13. Lamentai-vos a vida terrestre? Resposta: não lamento senão os meus crimes. Se o fato estivesse ainda em minhas mãos, eu não sucumbiria mais. Então, lamentai-vos a vida terrestre. Então, o que ele lamenta da vida terrestre são os crimes. E se voltasse à vida, não cometeria mais esses crimes. Mesmo odiando aquelas pessoas, mesmo diante do ódio, ele não se entregaria mais ao crime. 14. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes arrastado pelo meio onde vivestes? Resposta: o pendor para o crime estava na minha natureza, porque não era senão um espírito inferior. Quis me elevar prontamente, mas pedi mais do que as minhas forças. Eu me acreditei forte, escolhi uma prova rude, difícil, cedi às tentações do mal. Então ele deu um passo maior que as pernas. Ah, mas por que os espíritos bons deixam isso? Para que ele aprenda, porque senão ele vai ficar sempre escolhendo isto. Porque não vai entender que muitas vezes deve seguir a orientação dos bons espíritos. Muitas vezes a rebeldia leva a isso. É isso mesmo que queres? Tem certeza? Não vai dar certo. Não, eu quero. Então, vai lá. Ok. Assim vamos aprendendo com as nossas quedas, não é? 15. Se tivesseis recebido bons princípios de educação, vos afastaríeis da vida criminosa? Sim, é a resposta. Mas escolhi a posição onde nasci. Sem essa educação, sem essa transferência de valores morais, ele escolheu isso. Fazia parte da prova dele. Pergunta: poderíeis fazer um homem, poderíeis, é isso mesmo, poderíeis fazer um homem de bem? Resposta: um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Um homem fraco, poderíeis fazer um homem de bem? Resposta: um homem fraco, incapaz do bem ou do mal. Ou seja, ele não tinha condições ainda, tanto que ele faliu, não é? Poderia corrigir o mal em minha natureza durante a minha existência, mas não poderia levar-me até fazer o bem. Então, ele faz uma distinção entre corrigir o mal da sua natureza, mas ainda não conseguiria elevar-se até fazer o bem. Então, teria que ser o quê? Em mais etapas. 16. Quando vivo, acreditáveis em Deus? Resposta: não. Pergunta de novo. Ele só respondeu não.
Acreditava em Deus? Não. Pergunta. Disse, todavia, que no momento de morrer vos arrependestes. É verdade? Resposta. Acreditei em um Deus vingativo. Tinha medo da sua justiça. Então, sim, ele acreditou em Deus, mas o Deus que ele acreditou era vingativo. Estava fazendo ele sofrer. Pergunta, nesse momento, o vosso arrependimento, nesse momento da evocação, o vosso arrependimento é mais sincero? Resposta, ai de mim, vejo o que eu fiz. Pergunta, que pensais de Deus agora? Resposta, eu o sinto e não o compreendo. Sim. Faz sentido com a posição moral em que ele ainda se encontra. 17. Achai justo o castigo que vos foi infligido na terra? O da pena de morte? A resposta dele? Sim. 18. Pergunta. Esperais obter o perdão de vossos crimes? Resposta. Eu não sei. Pergunta. Como esperais resgatar os vossos crimes? Resposta. Por novas provas. Mas parece-me que a eternidade está entre as novas provas e eu. 19. Onde estás agora? Resposta. Estou no meu sofrimento. Aí, de novo, a pergunta, querendo saber mais, vamos dizer assim, geograficamente, não é? Perguntamo-vos em que lugar estais? Resposta, junto do médium. Estava ali, do lado do médium. 20. Uma vez que estais aqui, se vos pudéssemos ver, sob qual forma apareceríeis? Resposta, sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Poderíeis nos aparecer? Resposta, não, deixai-me. Estava sendo inconveniente, o espírito estava se sentindo incomodado já. 21. Quereríeis nos dizer como vos evadistes da prisão de Montdidier? Resposta. Quer dizer, ele morreu. Como é que ele saiu de lá? Se afastou do corpo físico. Resposta. Não sei mais. O meu sofrimento é tão grande que não tenho senão a lembrança de meu crime. Deixai-me. E a última pergunta. Poderíamos dar algum alívio aos vossos sofrimentos? Resposta. Fazei votos para que a expiação chegue. Ou seja, para que ele possa encarnar e expiar os seus crimes. É uma grande dor moral, não é? Bem, ficamos por aqui hoje com o espírito Lamener. Lamener é o espírito do Evangelho segundo o Espiritismo. Lemer, não Lamener, mas Lemer, espírito Lemer. E amanhã estaremos juntos, amanhã não, domingo, mas ok. Estaremos juntos com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.